Quero cumprimentar também aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pelas redes sociais. Em especial, nós temos um ouvinte especial lá do Frankfurt, a Gi, né? Está lá assistindo a gente aqui, vendo o culto. Mozão, fizemos 6 anos de casado sexta-feira, gente. Olha que bênção. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo para o Senhor nos inspirar nessa noite. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso na Tua presença. Que essa mensagem, Pai, venha produzir frutos em nossos corações, em nossas vidas, no cotidiano, Senhor. Essa palavra é Sua, Senhor amado, então que Teu Espírito Santo fale aquilo que Ele quiser falar aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos vindo numa sequência de mensagens sobre a presença de Deus, amém? Sim ou não? Semana passada nós ouvimos aqui sobre o filho pródigo, a presença, né? Um quis viver longe da presença do pai e o outro, mesmo estando perto, não estava vivendo a presença do pai. Isso é muito triste. E hoje de manhã, um pedaço da mensagem que eu captei, o pastor Rômulo estava falando que a presença do Senhor, ela traz a cura para as nossas vidas. Ela pode trazer, ela pode gerar esta cura física, emocional e espiritual, amém? Mas sabe, queridos, que existe um preço a essa presença. Ela existe um preço e este preço não foi um preço baixo. A presença de Deus, ela não é barata, ela não foi barata, ela foi alcançada por um alto preço, preço de cruz. Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos desfrutar novamente da presença de Deus, e este é um alto preço. Existe um livro chamado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que ele fala sobre a graça barata. O que isso significa? Que muitos cristãos estão vivendo essa graça barata. Muitos cristãos até aceitam Jesus, até sabem quem é Jesus, eu quero Jesus como Salvador pessoal da minha vida, mas este evangelho raso, dessa graça barata, não produz nenhuma diferença. Nós não podemos nos contentar com o pouco. A palavra do Senhor diz para nós: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha só isso. Nós não podemos viver uma vida vazia. Nós não podemos viver o nosso dia a dia sem que o Senhor nos preencha por completo todos os dias das nossas vidas. Nós não podemos nos contentar com um pouco. 1 Pedro 1, de 18 a 21, vai falar sobre isso. Agora, como atrair a presença do Senhor para as nossas vidas? A presença de Deus, ela não é atraída por rituais vazios, qualquer tipo de ritual, mas por um coração quebrantado e contrito na presença dEle. O que isso significa? Isso significa que nós precisamos nos render diante do Senhor, deixar diante dEle todo o nosso orgulho, sermos submissos totalmente a Ele. Nós não podemos achar que nós podemos viver a nossa vida sem que a presença dEle esteja conosco, e para isso nós precisamos deixar o nosso eu morrer. Terça-feira lá na nossa célula, nós estamos conversando sobre algo parecido, e uma das pessoas que foi lá visitar a nossa célula, ele trouxe uma pergunta que eles fizeram na igreja que ele vai. E a pergunta foi a seguinte: se Jesus voltasse hoje, você ia querer subir? Veja que o silêncio diz tudo, pastor. Eu vou repetir a pergunta.
Se Jesus voltasse hoje, você ia querer subir? Sabe, queridos, parece que nós estamos anestesiados com o que o mundo nos oferece. Desejamos mais as coisas que o mundo nos oferece do que a presença de Deus. É por isso que nós não podemos viver essa graça barata. Se Jesus voltasse hoje, a nossa resposta devia ser sim de imediato. Um amém, um glória a Deus. Para isso nós precisamos da prática do secreto, que muitos de nós temos negligenciado. Ali na prática do secreto, na nossa busca intencional pela presença de Deus, nós precisamos definir sim um horário, para que nós possamos encontrar com o Mestre. Desligue as notificações do celular, se for possível desligue o celular, mas tenha um tempo somente com Deus, para buscar a presença de Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos desse tempo. Nós não podemos mais andar vazios, é por isso que o pastor está fazendo tantas campanhas de oração, e mesmo assim são poucos os que querem. Se nós ficarmos de preguicinha, como diz o pastor, nós não teremos a presença. Ali na nossa prática do quarto secreto, nós também teremos a prática da confissão diária, onde nós vamos derramar o nosso coração diante do Senhor, onde nós vamos limpar os nossos corações, trazendo para Ele aquilo que está tirando a presença dEle das nossas vidas. Qual é o pecado que te aflige todos os dias? Aquele que bate a porta todos os dias, você precisa confessar, nós precisamos confessar ao Senhor todos os dias, pensamentos, palavras e até mesmo omissões, coisas que nós deveríamos fazer para o Senhor e não fazemos. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Salmo 24, de 3 a 4 diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Para isso nós precisamos ter a prática do secreto, nosso tempo com Deus, para confessarmos os nossos pecados, as nossas culpas diante do Senhor, limpar, purificar os nossos corações, para que a presença do Senhor seja completa em nossos corações. Amém? Glória a Deus por isso. Jeremias 29, 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora, seja sincero. Parece que nós buscamos o Senhor somente quando nós precisamos de algo. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Isso é buscar o Senhor de todo o coração? Não é buscar o Senhor de todo o coração. Então nós precisamos ter esse tempo a sós com o Senhor, para que nosso coração seja repleto da sua presença. Como manter a presença do Senhor em nossos corações? Atrair a presença do Senhor no momento do culto é um primeiro passo, é legal, é gostoso nós estarmos aqui juntos em comunhão, adorando. Ontem nós estávamos em comunhão brincando, e isso é muito bom, isso é muito legal. As pessoas se sentem acolhidas, já tive testemunhos sobre isso, de pessoas que foram muito bem acolhidas. Mas este é um primeiro passo. Nós não podemos nos contentar apenas de sentir um pouquinho, gotas da presença do Senhor no culto de domingo à noite, ou de domingo de manhã agora. Não podemos, esse é o primeiro passo, mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos buscar estar permanentes na presença do Senhor, atrair a presença do Senhor no momento do culto é o primeiro passo, somente isso.
Agora, amanhã, 6 horas da manhã, nós já temos uma oportunidade, os homens. E terça-feira, e quarta-feira, e quinta-feira, e sexta, e sábado, e domingo. Tinha uma música antiga que cantava, Domingueiro Nunca Queira Ser, lembra disso? Ela lembra, né? Ela é da minha época, né? No domingo, ele só é santarrão somente no domingo. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não é crente, não. É uma música provocativa, mas muito legal. E para manter a chama acesa em nossos corações da presença do Senhor, existem algumas atitudes que nós não devemos fazer, que entristecem o coração de Deus, e a presença do Senhor, ela é estragada com isso. Para manter um ambiente propício para o Espírito Santo, nós precisamos abandonar comportamentos que entristecem a Ele. Nós temos comportamentos que entristecem ao Senhor, e por causa disso, nós nos mantemos longe dEle. Não é que o Senhor se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dEle. É preciso nós pararmos com a murmuração e a reclamação. Como assim, pastor? Murmuração e reclamação demonstra a nossa falta de confiança em Deus. Lembra quando o povo estava no deserto? Gente, a gente fala, mas se a gente estivesse lá, eu acho que a gente estava no mesmo barco junto com eles, reclamando. Coluna de fogo à noite, a sombra durante o dia, o maná que vinha do céu, a água que saía da rocha, eles viviam o sobrenatural todos os dias. E reclamavam. E reclamavam. E reclamavam. Como está a sua vida? Eu sei que todos nós temos as nossas dificuldades, enfrentamos problemas no dia a dia. Mas reclamar não adianta de nada. Murmurar não adianta de nada. Se tem algo que o Senhor detesta, é a murmuração, é a reclamação. Nós precisamos estar contentes e gratos pelo que temos e pelo que somos, pelas pessoas que temos ao nosso redor, por estarmos com saúde. Se você está aqui hoje à noite com saúde, agradeça a Deus. Se a saúde não está boa, agradeça a Deus da mesma forma, porque hoje você pode alcançar o teu milagre. Se financeiramente não está tão bem assim, pare de falar que você não tem. Pare de profetizar que você não tem, através das reclamações, através da murmuração. Se prepare, estude, coloque diante de Deus, e Ele vai te abençoar. Mas pare de reclamar, pare de murmurar. A falta de perdão e a amargura também desagradam a Deus e nos afastam dele. Guardar ressentimento cria uma barreira espiritual intransponível, porque sequer o Senhor vai ouvir as nossas orações se nutrirmos em nossos corações a amargura, o rancor, a falta de perdão. Pastor, você não sabe o que fizeram para mim, foi algo muito grave. Nós não somos juízes. Deus é o justo juiz. Libera o teu coração. Deixe o seu coração mais leve. Perdoe e entregue nas mãos daquele que tem todo o poder, aquele que pode julgar. Tiago diz: quem é você para julgar alguém? Tiago capítulo 4. Abre lá e lê depois. Nós não somos ninguém para julgar, por isso nós precisamos perdoar. Nos perdoar. Enquanto comunidade, muitas vezes nos machucamos, nos entristecemos, sim. Isso é normal. Mas ficar sem perdoar não é normal.
Uma igreja que não se perdoa é uma igreja que não cresce. É uma igreja que está doente. Se nós olharmos para a igreja primitiva, eles estavam unidos, eles estavam em comunhão, eles estavam juntos todos os dias. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Como o Senhor vai acrescentar pessoas em um ambiente que não existe perdão? Precisamos exercitar o perdão, queridos. Outra coisa que nos afasta da presença de Deus é o orgulho e a autossuficiência, achar que podemos resolver a vida sem direção de Deus. Não podemos resolver a nossa vida sem a direção de Deus. É por isso que muitas vezes nós caímos em armadilhas. É por isso que muitas vezes o que nós queremos fazer não dá certo, porque nós queremos fazer do nosso jeito, sem pedir para Deus a sua orientação. E aí as coisas não vão sair da forma como deveria sair. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quanto mais presunçosos nós somos, quanto mais orgulhosos nós somos, pior é para nós mesmos, porque nós estamos atraindo para nós apenas destruição, segundo o que Provérbios está nos dizendo. Não seja orgulhoso, dependa do Senhor. É isso que o Senhor quer, para manifestar a presença dEle nas nossas vidas. Mas nós queremos fazer tudo sozinhos, aí o Senhor não se manifesta. E também porque muitos não querem, muitos acham que aquilo que o Senhor tem para nós não é bom. Você acha que o que o Senhor quer para a sua vida é bom, sim ou não? Então deixa Ele fazer. Não vai ser do seu jeito, não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito dEle. E a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus por isso. Como continuar na presença de Deus em meio às dificuldades e tristezas? Acabamos de sofrer uma tristeza, não é verdade? Uma notícia muito triste. Acredito que quando você recebeu essa notícia hoje, o teu dia ficou tão triste quanto o meu. Tenho certeza disso. A Josi, ela confiou em mim, acreditou em mim, quando ninguém mais acreditava. Talvez muitos não saibam disso. 2004. A Josi me deu um emprego numa das lojas que ela tinha. Ela acreditou em mim, confiou em mim. E hoje foi uma tristeza receber esta notícia. Mas como manter a presença do Senhor nesses dias difíceis? Esse é o verdadeiro teste de maturidade cristã. Não é porque perdemos alguém, não é porque perdemos algo que Deus deixou de nos ouvir ou que Deus nos abandonou. Não. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós teremos aflições. Jesus disse isso. E esse agora é o teste para mim e para a sua vida. Permanecermos firmes, permanecermos na presença do Senhor, mesmo em meio às tristezas e às dificuldades. Não é fácil. Mas eu posso dizer para você que em momentos de tristeza, em momentos de dor, e eu já disse isso para vocês e vou repetir, o que me manteve firme, o que me manteve em pé, foram os dias que eu passei no secreto. Em que eu ouvi e senti a mão de Deus sobre mim. Se nós não tivermos mais esse tempo
como a própria palavra do Senhor nos diz, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E nós já vemos isso acontecer. Se você não tiver o teu momento no secreto, se você não tiver as tuas experiências da presença manifesta do Senhor na sua vida, talvez o seu amor também esfrie. Nós não podemos abrir a mão da presença do Senhor em nossas vidas. Como eu disse no começo, não é barato. Vai exigir de nós renúncias. Vai exigir de nós mudanças. Vai exigir de nós que nós nos aproximemos mais dEle. Jó sofreu isso e no final de tudo ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Não importa o que nós passamos, a presença do Senhor é o que mais vale em nossas vidas. Mais uma vez eu vou dizer, não faz sentido nós vivemos uma vida aqui distante, sem buscar a presença do Senhor e depois querer passar a eternidade junto com Ele. Faz sentido para você? Passar uma vida aqui, distante dEle, ainda que nós já tenhamos tido um encontro com Ele, nos acomodamos. Vivemos de mensagens do pastor no domingo à noite, e de um louvor. Será que é só isso, a presença do Senhor? Será que é só isso? Será que é só isso, igreja? Nós precisamos refletir. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Dizer eu quero a presença do Senhor é simples. Todos dizem. Eu quero encerrar com esse último ponto. Eu quero a presença de Deus. E dizer eu quero significa muito mais do que apenas dizer essas palavras. Você quer a presença do Senhor? Quantos querem a presença do Senhor? Eu vou perguntar de novo, quantos querem a presença do Senhor? Mas é preciso querer mesmo. Significa abrir mão do controle e colocar Deus no topo da sua prioridade. Tem um problema na sua vida? Deus tem que vir antes desse problema. Tem algo que está te afligindo, te entristecendo? Deus tem que estar no topo desse problema, tem que ser a sua prioridade, a minha prioridade. Porque dizer eu quero é fácil, mas entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, para viver a presença dEle, não é tão simples. O preço já foi pago por Jesus, lá na cruz. E foi um preço de sangue, um alto preço. Mas nós precisamos aceitar isso, e ir de encontro, deixar o nosso eu morrer, para que o Senhor reine em nossas vidas. Imagina se uma pessoa que você gosta muito, pode ser alguém da mídia, alguém de um filme, alguém famoso, que de repente do nada te mandou uma mensagem e quer que você vá em um determinado local
para encontrar com esta pessoa. Eu tenho certeza que você deixaria tudo o que você estivesse fazendo para se encontrar com essa pessoa que você gosta tanto. Por que com Deus é diferente? Por que com Deus nós não abrimos mão de um tempo para estarmos com Ele? Quantas coisas nós damos prioridade e não ao Senhor? Nós precisamos deixar algumas coisas. Nós podemos escolher ou o celular ou a presença. Eu escolho. Você escolhe. Festa ou culto? Eu escolho, você escolhe. Murmurar ou adorar? Reclamar ou agradecer? Perdoar ou guardar rancor? Ter um tempo com Deus ou jogar todo o nosso tempo fora? Buscar a presença na prática vai exigir de mim e de você escolhas. Talvez acordar mais cedo na segunda-feira, talvez acordar 20 minutos antes, só para ter um tempo com Deus. Trocar o tempo de tela por um momento de joelhos, talvez com o som ligado, cantando um louvor ou dois, buscando e dizendo: Senhor, a tua presença é o que eu mais quero. Escolher silenciar ao invés de ficar com ruídos em nossas cabeças, somente para ouvir a voz do Senhor. Vale a pena trocar o que é passageiro por aquilo que é eterno. Salmo 84, 10 diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar a tenda dos ímpios. Eu quero fazer 2 apelos essa noite. De verdade, essa mensagem bateu muito forte no meu coração. Eu preciso dar muito mais tempo para o Senhor. Eu preciso. E se você, como eu, também precisa, eu quero te convidar para vir aqui à frente, junto comigo. Só se você quer mais a presença de Deus, só se você quer buscar mais, só se você quer alinhar mais a sua vida com a vontade do Senhor, para que a presença dele seja manifesta na sua vida.
só quero sua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Você pode elevar a sua voz ao Senhor. Conversa com o Pai. O preço já foi pago para que você tenha esse acesso de buscar a presença dEle com ousadia, como um filho que corre para os braços de um pai sem medo. Nós temos acesso ao nosso Deus. Busque. Oh Deus, nós queremos a Tua presença mais do que tudo, Jesus. Nós precisamos passar mais tempo juntos, Senhor, para que a Tua presença seja manifesta através de mim, na minha família, nos negócios, na escola, no trabalho, porque nada é mais precioso do que a Tua presença, como o salmista disse, Senhor. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em outro lugar, por mais maravilhoso que seja. Estar na Tua presença é o que mais queremos, Jesus. O segundo apelo que eu quero fazer para você que entendeu que você precisa de Jesus na sua vida e que você quer e deseja entregar o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor essa noite. Levante uma de suas mãos assim, e com esse gesto você vai estar dizendo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Eu estou te vendo aqui na frente. Amém. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus essa noite? Levante uma de suas mãos. O Espírito Santo está falando com você, eu sei. E a partir de hoje, o Senhor vai manifestar a presença dEle na sua vida. Creia. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Amém. Vamos todos nos colocar em pé nesse momento, enquanto nós cantamos essa canção mais uma vez.